Num momento de crise econômica, é muito mais difícil conseguir um emprego. Isso não porque a vontade das pessoas de procurar emprego diminui ou a vontade de trabalhar diminui, mas é porque as condições macroeconômicas da economia estão piores e dificultam a busca e a procura de empregos. As variáveis macroeconômicas são aquelas variáveis que afetam a vida de todos nós. E bons exemplos de variáveis macroeconômicas é o nível de renda, o nível de preços e a taxa de desemprego. Na aula de hoje vamos tratar especificamente do nível de renda, né, que é calculado através do PIB, do Produto Interno Bruto, e dá uma boa medida da riqueza de um país. Uma das principais variáveis macroeconômicas estudadas na economia é o PIB, o Produto Interno Bruto. E na aula de hoje nós vamos aprender a calcular o PIB através dos seus principais componentes macroeconômicos, o consumo, o investimento, os gastos do governo e as exportações líquidas, que é as exportações menos as importações. Vamos ver agora então os componentes do PIB. O que é o PIB? Antes de mais nada, o PIB é uma igualdade, ou seja, o resultado do lado esquerdo da equação é simplesmente a soma dos componentes do lado direito da equação. Quais são eles? O consumo mais o investimento, mais os gastos do governo, mais X exportação menos importação, que no livro do Mankell está chamado como exportação líquida. O que é exportação líquida? É a diferença, o saldo das exportações e das importações. Então, o PIB é definido como a soma de todas as riquezas produzidas por um país ao longo de um ano. Que riquezas são essas? Basicamente é a produção de mercadorias e de serviços cotados a preços correntes. Então, o que é o consumo? O consumo é basicamente os gastos das famílias e das empresas que desaparecem ao longo do ano. Então, por exemplo, quando os trabalhadores recebem salários, uma parte significativa dos salários vai para a subsistência do trabalhador, ou seja, ele é consumido na forma de alimentos, na forma de combustível, na forma, enfim, né, em tudo aquilo que o trabalhador precisa para sobreviver. E, via de regra, o consumo acaba, né, se termina no ano, no exercício, no período em que essa renda foi obtida. Já o investimento são todos aqueles gastos que permitem ampliar a capacidade instalada. Então, do ponto de vista dos empresários, são todos os gastos que aumentam a capacidade produtiva, como a ampliação de plantas, como a criação de novas unidades produtoras, esse tipo de coisa. E também nos investimentos aparecem o consumo da família em bens duráveis, basicamente nos imóveis, né? Os imóveis são considerados como investimentos, mas cuidado que, enquanto que a compra de imóveis novos é considerado investimento, a compra de um imóvel usado não é, né? Porque esse imóvel usado ele é simplesmente uma transferência de riqueza dentro da sociedade e não a geração de uma riqueza nova. Por isso que somente imóveis novos contam como investimento, né? Os gastos do governo é o G, né? Ou seja, o que são os gastos do governo? É tudo aquilo que o governo arrecada e tudo aquilo que ele gasta em todos os seus níveis da federação. Então, dentro desse G estão incluídos os gastos das prefeituras, dos estados e da União, né? Enquanto que aqui do lado, o X e o M são, respectivamente, a exportação e a importação. Vamos fazer, então, agora um cálculo elementar para calcular o PIB.
Então, vamos supor que o consumo das famílias ao longo de um ano seja igual a 10, que o investimento seja igual a 7, que os gastos do governo sejam igual a 5 e que o L, ou seja, o resultado das exportações menos as importações, seja menos 2. Então, como é que a gente calcula? A gente calcula simplesmente substituindo as variáveis pelos números. Então, se o consumo é 10, mais o investimento que é 7, mais os gastos do governo que são 5, mais menos 2, o que a gente tem aqui? A gente tem a conta de que o PIB é 10 mais 7, 17, mais 5, 22, menos 2, que o PIB é igual a 20. Então, acabamos de aprender um pouco mais sobre macroeconomia, A gente aprendeu a calcular o PIB através dos seus componentes: o consumo, o investimento, o gasto do governo e as exportações líquidas, ou seja, o resultado, a soma de exportações com importações. Estudem o capítulo 23 do MANC, o Medindo a Renda Nacional, que é o tema dessa aula, e depois estudem os capítulos seguintes referentes à taxa de inflação e ao desemprego. Bons estudos e até mais!